Olá aí, pessoal. Olá a todos. É uma grande satisfação estar fazendo mais um episódio do Papo Fológico. Tenho duas notícias muito bacanas antes de a gente assistir a palestra, a entrevista. A primeira é, o site da revista Alfa já é oficial. Temos agora um novo portal da ufologia brasileira. Lá podemos ver notícias, vamos ver dicas de livros, vão estar todas as edições. Vai ser um dos principais sites de ufologia aqui no Brasil. Então, dá uma acessada lá, www.revistaalfa, alfa com ph.com.br, dá uma divulgada, divulguem aí para todo mundo, divulguem para os seus amigos. Vamos conhecer o site. A outra notícia boa é que o nosso próximo entrevistado é um entrevistador fantástico, um pesquisador que está na ufologia há mais de 20 anos e um tema muito, muito interessante, que é xamanismo e ufologia. Ele é o primeiro a tratar deste assunto, né, que é tão interessante, tão rico. Então essa entrevista vai ser muito, muito bacana, né? Vocês não podem perder. Esse elo entre xamanismo e ufologia, ele vem desenvolvendo desde 1995, principalmente com uma relevância maior a partir de 2001, é, é, a partir de uma palestra que o mesmo ministrou e fez lá no MAN, né? Xamanismo e Ufologia documentada no Fórum do Segundo Encontro Ufológico do MAN, né? A realidade do terceiro milênio, que foi organizado por ele, juntamente com grupos de estudos de OVNIs, né? O ExoX, o GEOANI, que é o grupo de estudos de objetos voadores não identificados, de São Paulo, além do próprio museu, né? Uma palestra que foi muito elogiada na época, né? Pelo saudoso professor Flávio Pereira, que Travou. infelizmente não está entre nós, né? Mas que nos faz muita falta, né? E o mesmo disse de que essa palestra, esse tema, é um assunto muito original e muito importante, um dos temas mais importantes dos últimos tempos, né? Então, é muito importante essa palestra, não é mesmo, professor Maurício Eloy? Opa, é verdade. Já estou nesse caminho há um bom tempo e eu fico feliz em poder compartilhar e dividir com vocês todos. Muito obrigado, né? É uma honra fantástica estar recebendo aqui você no Papo Fológico. Espero estar sempre contando com a sua presença no Papo Fológico e também na parte de edição, com matérias, né, na revista Alfa. É um prazer muito, muito grande estar contigo, cara. Obrigado, que isso? Obrigado. Então é isso aí, galera. Vamos lá, vamos conhecer o site, vamos divulgar o site da revista Alfa e vamos assistir a palestra, viu? Muito obrigado. Vamos aí com a entrevista. Valeu. Olá a todos, meu nome é Rafael da Silva Pereira, sou editor da revista Alfa. Estamos em mais uma edição da revista, agora com o quadro Papo Ufológico, com mais um grande entrevistado, ele que é meu amigo, Maurício Eloy. Ele é professor formado em História da Arte, História da Cultura, Artes Visuais, linguagem cinematográfica e processo de criação. Tem cerca de 30 cursos nas áreas de Filosofia, Sociologia, Artes, Semiótica, Processo de Criação, Cultura e Religião Comparada. Trabalhou por 15 anos na área cultural, trabalhou como educador, professor e palestrante. Suas pesquisas são centradas na área da ontologia, epistemologia, fenomenologia, antropologia e história. Ele também ministra palestras e cursos em História da Arte, História da Cultura e Processo de Criação, concentrando na área de pesquisa de xamanismo e ufologia, um estudo antropológico. Organizou, junto com ufólogos renomados, 4 fóruns de ufologia no MAN, em São Paulo, no início dos anos 2000, com o objetivo de fortalecer a transdisciplinaridade no conhecimento e divulgação de pesquisas ufológicas, e ao mesmo tempo também atingir novos públicos para o fenômeno tão enraizado em nossa história. Olá, Maurício, tudo bom? Tudo bem, e você, Rafa? Estou bem, cara, graças a Deus. Mais uma edição, trabalhando Bacana. firme e forte aí, para trazer a revista Alfa para todos. Com mais um grande entrevistado, né? Obrigado por ter aceito o convite, estar conosco agora. Eu que agradeço, que isso. Então, como foi que você iniciou na pesquisa ufológica e qual o seu objetivo nessa área de pesquisa? Tá. Na realidade, a ufologia, eu não fui eu que fui de encontro à ufologia. A ufologia, ela veio até a mim. Como?
Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive a oportunidade de observar um ET, né? Só um minuto, abaixa um pouquinho só. Não, só abaixa um pouquinho. E essa foi minha primeira experiência. Logicamente, naquela situação, eu não sabia do que se tratava e de maneira alguma eu tive medo daquilo que eu tinha visto ali. Era um ser dentro de um quarto e ele ficou em cima do meu primo. E logo quando ele olha para mim, eu de imediato entro em sonolência e durmo. Nós morávamos numa casa muito simples, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, a gente não tinha revista, livro, quer dizer, não tinha nenhum tipo de linguagem que pudesse interferir naquilo que eu estava vendo. Então, o que eu vi foi um fenômeno autêntico, vamos falar assim. Só que eu não sabia que era ET, fui saber muito tempo depois. Na mesma semana que houve essa minha experiência, era de manhã, eu estava mexendo com um cachorrinho e alguma sensação me fez olhar para cima e vi uma nave. E chamei meu tio, eu morava com meus tios, né? Eram 3 adultos e 3 crianças na casa. Aí chamei meu tio, falei, tio, tem um balão em cima da nossa casa, eu tô com medo que ele caia ou que a tocha caia na nossa casa e pegue fogo, né? Daí ele olhou, ele falou assim, não, isso não é balão, porque não tem tocha. Isso aí deve ser o que eles falam no rádio de disco voador. Então, a ufologia, de certa maneira, ela começou assim para mim. E ela se intensificou em 1990, acabei de achar um recorte aqui de jornal. Em 1990, eu conheci uma pessoa super bacana chamada Arismanes, e ali eu fazia reuniões na casa do senhor Arismanes, e eu era de um grupo chamado UPECAL. Aí o grupo se desmanchou e eu fui para esse outro grupo, que eu não lembro o nome, onde tinha, o Geone, que existe até hoje, né, o Geone, e que tinha o Marcão, o Marco Antônio da Silva, que já é falecido. E dali a gente organizou uma vigília e também uma investigação de uma suposta abdução em Sorocaba. E lá eu vi, eu estou resumindo bem, tá? Porque o tempo é curto. E lá eu vi uma nave-mãe. Todos viram, né? Todos estavam envolvidos naquele acampamento. Só que essa nave-mãe faz telepatia comigo. Né? Eu fiz telepatia comigo. Essa experiência da telepatia só fui revelar para o Marcão 10 anos depois. Então, essas duas experiências que eu chamo de significativas, elas são importantes nessa minha aproximação ou da aproximação da ufologia comigo. O que eles falaram para mim foi o seguinte, uma única frase: você vai ter uma experiência muito mais significativa do que essa, né? E até agora não houve essa experiência mais significativa. Então eu comecei com a minha experiência com ufologia assim. Agora, com relação a palestras e pesquisas, a minha primeira palestra foi muito interessante, foi numa sala da casa de uma amiga. Em 1990, eu não tinha recurso de computador, essas coisas. O que eu fiz? Eu fui até uma loja e eu xeroquei as imagens, fiz umas pranchas e foi assim que eu fiz minha primeira palestra. Fiz uma roda e eu mostrava, ia falando. Então minha primeira palestra foi dentro de uma casa. E a minha palestra para um público mais diferente do grupo de amizade foi dentro de uma biblioteca municipal em Mauá, aqui no ABC Paulista. E essa palestra foi a primeira palestra de ufologia em Mauá. Então, foi a minha primeira palestra, vamos falar assim, como ufólogo. Então, eu comecei assim. Nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa super bacana e super interessante, que é o Ademar Eugênio de Mello. Todos os veteranos e os ufólogos, ou as pessoas que têm até uns 40 anos, que sabem quem é esse cara, já morreu, infelizmente. E eu ia praticamente em todas as palestras dele. Então, eu fui formado pelo Ademar Eugênio de Mello. Então, a gente pode falar assim, que quem é meu formador na ufologia é o Ademar Eugênio de Mello. E nos livros, primeiramente, foi o Despertar dos Mágicos. E o livro, lógico, do Flávio Pereira. E depois eu fui comprando livros, Helene Granche, do próprio Marechal Uchoa, que eu achava interessante essa aproximação. Ele foi um cara super revolucionário, onde ele aproxima a ufologia da parapsicologia, que é interessante, continua sendo interessante. Então eu comecei assim, mais ou menos.
Eu tive a oportunidade, eu lembrei de uma coisa, de conhecer o Pazo Wells. Acho que você conhece, do Grupo Rama, isso na década de 90 também. Eu lembro que eu fui na casa de uma senhora, onde ele começou a explicar as experiências dele, e eu era um molecão, e não sei porque eu falei, você está mentindo, você não está falando a verdade. E eu fiquei até incomodado comigo mesmo, porque por que que eu falei isso? E eu comecei a contar a minha história de menino. Então ali também eu ia nesses lugares, né? Então foi assim que eu comecei o meu início de pesquisa, né? Ou com a ufologia. O Ademar, então, você também reconhece como sendo a sua referência na ufologia? Ufológica? Qual Ademar? Que é tanto Ademar? O O Ademar Ademar... Givaretti? Não, o Eugênio de Mello. O Agente de Mello, o Ademar Givaretti, de certa forma também, porque eu tenho até aqui, hoje, no meu acervo, o OVNI Documento, que são as Sei. primeiras revistas que o Givaretti publicou. Aham. Antes Né? da Eu UF, lembro que né? o Givaretti era magrinho, era ele e o Claudio Corvo, né? E eu lembro que eu escrevi para a Gilda Moura, mês retrasado, eu mandei um e-mail para ela, falei, Gilda, você não vai lembrar de mim, vai na Mini não. E ela me respondia, porque não tinha e-mail, né? E eu mandei Era uma cópia carta? para ela. Hã? Era Era uma carta? carta, tá comigo aqui. E eu mandei para ela, fotografei e mandei por Facebook. Ela achou o máximo, né? Então, assim, eu era Tem aí a próximo. carta? E eu não tenho, não, Ah, nem pra achar, tem. tá, não sei onde que tá. Então, assim, esses grandes ufólogos, de certa maneira, estavam próximos, né? Estudando bastante e sempre ali no meio, assim, correspondendo e tal, trocando ideia. Então, foi mais ou menos isso. Legal. Hoje é... Ah, e tem. Eu lembrei, desculpa, eu vou Pode lembrando, falar. né? Depois, a minha segunda, talvez importante palestra foi na faculdade, isso em 95. Imagina, eu na faculdade de Freiras, a minha mestra, a professora Irmã Iracema, que graças a ela que eu fiz a faculdade, eu não tinha dinheiro para fazer, ela bancou do bolso dela a faculdade, eu fiz a faculdade graças a ela. E eu fiz uma palestra de ufologia lá. E tinham padres, tinham 3 padres e as freiras, fora os meus amigos. E os padres acharam aquilo interessantíssimo, eles vieram falar comigo. Só que eu fiz uma coisa muito esquisita, eu não tinha muita experiência, eu levei assim 50 livros. Que um menino como eu naquela época queria, eu queria mostrar, eu sabia, né, que tinha conhecimento, que não era uma invenção. Para provar a minha pesquisa, eu levei um monte de livro, ia mostrando, olha, eu tirei esse argumento desse livro aqui, ia mostrando o livro para as pessoas. E minha irmã me ajudava, a Fabiana. E é o certo para Então, você construir um argumento mais firme, você citar da onde que é a fonte, porque eu não tinha, a gente não tinha ali, como chama, projetor projetor. ou aquele transparente, eu não tinha. Então era fala mesmo, era na frente da sala. Gente, naquela sala tinha umas 80 pessoas. E qual foi a reação, assim, dos Nossa, religiosos? não, então eles vieram falar comigo, eles acharam, olha que interessante, e começou a fazer umas perguntas e tal. Olha, eu citei até, como eu sabia que é um religioso, eu sou danado. O que que eu fiz? Eu fui pesquisar, eu tinha um livro que era de Portugal, hoje é raríssimo, que era os discos voadores na Bíblia. Não tem mais, é muito difícil de achar. Não é aquele brasileiro, tem um brasileiro, é um português, dificílimo. E aí eu citei, eu falei, para dar uma instigada no meu público, Eu eu, acho que esse livro é desse cara aqui, cara. É o livro do Sanches Bueno, que ele é espanhol e radicado em Portugal, Sanches não, Bueno. não, eu acho que não. Era um bem antigo. Tanto que eu tentei achar ele, nunca mais achei. Então as minhas primeiras palestras, vamos falar assim, foi dessa forma, né? Com toda a dificuldade, assim, meio molecão, mas foi indo. Vamos lá. Como você classifica ufologia? Na sua opinião, o que é ufologia e qual o objetivo real desta área? Eu acho que a ufologia é uma ciência, apesar de não ser reconhecida pelo meio científico. É considerada uma pseudociência. É, é, por que que eu falo isso? Mesmo os ufólogos que seguem uma linha holística, eu considero uma ciência. Mesmo as pessoas que seguem uma linha espiritualista, eu considero uma ciência, porque ela é uma ciência. Então, a ufologia, mesmo sem o reconhecimento, vamos falar assim, do meio científico, ela é uma ciência. Por quê? Para você fazer uma análise de foto, você tem que contratar um especialista
que possa então revelar se aquela imagem ela é verdadeira ou não. Para um abduzido, para a gente poder fazer uma investigação se aquela pessoa de fato é um abduzido, você tem que contratar um hipnólogo ou um psicólogo. Enfim, são várias pessoas ligadas a várias áreas específicas que a gente precisa deles. Então, a ufologia, eu acho que uma hora vai acontecer, sei lá, de ter curso de ufologia, talvez até nas escolas. O Arismares Baraldes Dias, ele tentou fazer isso. Na verdade, ele fez isso. Ele dava palestras para ensino fundamental de ufologia. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, a gente sabendo da importância e das evidências, vamos falar assim, históricas, de um fenômeno tão importante como esse, então a gente tem que abrir um leque para tentar entender, né? Logicamente que o próprio Aismares, ele fez um livrinho que é o Código de Ética dos Ufólogos. Para o quê? Para ele salvaguardar, proteger os ufólogos e proteger as informações. Porque se algum deles saísse fora da linha, ele não sabe assim. Então, eu achei super interessante isso também. Muito interessante. Você fez uma outra pergunta, né? Você perguntou o que é. Qual o objetivo da ufologia? Qual o objetivo dessa área? Eu acho que é assim, a ufologia, eu vejo pelos eventos que eu vou, que eu participo, é tentar fazer com que os ufólogos e os participantes pensem junto o que é ufologia, o que está acontecendo, o que é esse fenômeno, quem são esses ETs, o que eles querem, né? Ou até mesmo o que eles querem de tão importante na gente. Porque se a gente não tivesse algo importante, eu acredito que por que eles viriam de X lugar? Não é? Então, assim, eu acho que esse é o papel da ufologia. E eu acho que esses eventos, eles têm essa importância porque não só pelo fato de ter um palestrante lá, mas pelo fato até dos bastidores, numa conversa ali, numa conversa, você começa a conhecer as pessoas. E tem pessoas que revelam coisas para você ali nos bastidores. Então, eu acho que a ufologia, ela é isso. Ela é uma ciência, que um dia pode até virar uma ciência de fato, que ela tenta nos ajudar a entender esse fenômeno, que é um fenômeno talvez dos mais importantes de todos os tempos. Certamente. Se eu falar muito, você me corta, que eu sou o falador, viu? Não, é para falar mesmo. Sua área de pesquisa ufológica tem ligação com o xamanismo. É, Explique ao leitor, quem está assistindo agora a gente, tá. da revista Alpha, o que é o xamanismo, e Aham. quando e por que você se envolveu nessa temática, né, de ufologia e xamanismo. Tá. Xamanismo, ele é uma forma de se apresentar para o mundo e aparece com o homem moderno, que é chamado de Homo sapiens. Nós sabemos que o Homo sapiens existe de 100 a 150 mil anos. Só que, no período da história, aproximadamente há 40, 35 mil anos atrás, aparece uma espécime chamada Cro-Magnon. O Cro-Magnon. Esse somos nós. É do Cro-Magnon que surge o Homo sapiens que somos nós atualmente. O xamanismo, hoje se tem muitas provas, não é evidência, são provas de que existiam rituais xamânicos ali com essa espécie. E esses rituais são registrados em pinturas chamadas rupestres, né? Por que nós chamamos de arte rupestre? É uma convenção apenas, não tem como você chamar de outra coisa, não é? Para que a gente possa estudar esses registros, a gente pode chamar assim, você tem que denominar. Então é chamado de arte rupestre apenas por uma convenção. Porque se a gente for pensar em arte, não é uma arte como de Michelangelo, que tem uma estética e foi pensada para aquilo. Não, aquilo é um registro ritualístico e tem uma função. A palavra xamã é uma palavra que é inventada pela antropologia. Ela se baseou numa palavra que vem de um dialeto russo, de uma tribo chamada Tung, de uma civilização chamada Tung, que é mais ou menos samã. E essa palavra samã é como a palavra tal, ela não tem tradução. Só que assim, a gente tem que pensar que os primeiros registros, as primeiras descobertas do xamanismo, a antropologia estava caminhando, a sociologia estava nascendo. E vinha ainda com muito preconceito com relação a essa descoberta. Então, eles, de vez de colocar a palavra correta, que seria feiticeiro, eles colocaram, então, xamanismo.
Então eles inventaram um ismo, como cubismo, como surrealismo. Então é uma palavra que a gente pode falar inventada. O xamã, ele é um ser que tem a habilidade de se comunicar com várias realidades, né? E para isso ele usa, então, de artifícios como o uso de psicotrópicos. É errado falar alucinógeno. Por quê? O alucinógeno é uma coisa que não existe. A alucinação é algo que não existe, né? A gente pode pensar, uma mosca entrou no meu cérebro e eu fiquei inteligente. Isso é uma alucinação, isso não existe, não é? Agora sim, quando esses xamãs usavam de psicoativos, ó, psicoativo, ele ativou, eles entravam então em contato com o mundo sobrenatural, né? E também com o que a gente pode investigar vários registros de seres que lembram extraterrestres. A gente não pode afirmar que eram, a gente não pode, mas lembram, né? Mas se você tem uma atenção e uma dedicação para tentar investigar e separar, existe uma padronização de pinturas xamânicas. E algumas fogem. Então, o que eu faço na minha pesquisa? Eu vou nessas que fogem da padronização, de seres que lembram não astronautas. Porque isso você vem da televisão. Seres que lembram ETs. Essa é a minha pesquisa. Então, assim, se você vai ali, tem um território nos Estados Unidos que tem umas pinturas de aproximadamente 10 mil anos, são pinturas feitas em rochas, são petroglifos, que lembram seres greys. E são seres que diferem dos xamãs que são registrados ali. Por que existe aquele ser que tem esse aspecto extraterrestre? E ali você tem um aspecto humano. Por que aquele é daquele jeito? E existe sim também registro de seres espirituais, sim. Existem seres espirituais que são registrados pelos xamãs. Existe um gigante em Tassili que muitos ufólogos falam que é um astronauta, mas não é. Aquilo ali é uma entidade espiritual que você vai encontrar em outras comunidades. Então é mais ou menos isso. Porque falar sobre xamanismo demoraria sim muito tempo e daria para a gente fazer muitas palestras, né? Mas é mais ou menos isso. Você pergunta da aproximação. E eu estou investigando alguns biólogos, alguns antropólogos e xamãs, e eles estão chegando à mesma conclusão, que o nosso DNA ele é uma comunicação, né? E os xamãs lá atrás, já nos anos de 30 mil anos atrás, eles conseguiam fazer essa comunicação, de uma certa forma, no nosso próprio DNA. E graças ao próprio xamanismo que a gente conseguiu sair de uma condição de quase morte, de quase extinção. Você vê que os Neandertais eles se extinguiram, os Cro-Magnon não, ou os Homo sapiens não. Porque parece que na história, em um determinado momento, eles descobriram que eles poderiam caçar animais de grande porte, né? E você caçando animais de grande porte, você vai ter a carne vermelha. E a carne vermelha dentro do seu corpo, ela fica por mais tempo, então ela aquece mais. E fora isso, você tira a carcaça, que é a pele você pode se cobrir. Então tudo indica, né, pelos registros de que o Homo sapiens com o xamanismo conseguiu sobreviver nesse período X. E nos relatos desses xamãs mais atuais, você consegue ver experiências muito próximas com abduções. E se você for lá atrás, até 10 mil anos atrás, mesmo no xamanismo tradicional, você também tem o mesmo registro. O Hancock ele escreveu um livro chamado Sobrenatural, onde ele mesmo fez experiências, e ele mesmo viu, porque ele não se interessa pelo tema alien, nem pelo tema discos voadores. Não que ele negue que existe, mas ele não se interessa. A princípio ele não se interessava, e hoje ele passa a se interessar. Quando ele fez a sua experiência xamânica no Peru, o que ele viu? Os greys. E viu naves. E ele teve uma experiência de abdução nessa visão, ou nessa experiência psicoativa. Ele teve uma visão que parece real. Então, qual a conclusão nisso? De que os xamãs, lá no passado, lá em torno de 30 mil anos atrás, provavelmente tiveram uma experiência de comunicação com essas entidades e algumas delas foram registradas nas cavernas e nas pinturas paraitais.
muito interessante. É um tema Disparei, né? apaixonante. Falei igual um trator Não, agora. é assim mesmo que eu gosto, né? Todo mundo que assiste quer saber de conteúdo, quer saber de diálogo mesmo, né? E nesses rituais xamânicos havia, né, como você disse, a particularidade da utilização desses Psicoativos. psicoativos, né? Em certos momentos acreditavam que mantinham contato com seres sobrenaturais. É. Então você acredita mesmo que seriam seres extraterrestres? Essas visões dos xamãs Olha, era, é, não, como você disse, não era uma alucinação. Então poderia ser algo real. Você sabe nos informar o que era relatado nessas visões? Era algo próximo do fenômeno das chamadas abduções convencionais e que são tão estudadas até hoje mesmo pela camada acadêmica, principalmente por psicólogos. olha, não dá pra gente ficar como era isso porque são evidências pré-históricas. Você tem registro de pintura. E quando você tem um registro assim, você vai para interpretação ou para comparação. O que eu estou fazendo então? Tentando comparar desenhos atuais de xamãs atuais ou de pessoas ainda que vivem num estado muito próximo ao primitivo e que ainda faz esse tipo de pintura e que elas têm coisas muito próximas, quase idênticas, né? Eu afirmo que não são todos ETs. É muito, muito pequena a quantidade. Eu acho que em torno de 2%, 1% do que se tem de registrado de possíveis ETs nessas pinturas. É muito pouca. Porque, imagina, esse homem está ali ainda, no seu início de tudo. Mas, eu coloco uma coisa é, quando eu falo assim, o que é espiritualidade? Para mim, o homem já nasceu com essa espiritualidade que hoje a gente fala tanto, né? Por quê? Só pelo fato de um homem ou uma mulher, que não eram todos, ter o domínio de várias realidades, ele já está inserido num caminho espiritual. Todos nós estamos, mas ele tem um acesso a essas realidades que a gente, no nosso cotidiano, não tem. Então, eu percebo que esse homem, por algum motivo, se a gente vai lá para a biologia, ou mesmo para a evolução, o próprio Richard Dawkins, no seu livro A Evolução Humana, ele cita um grande psicólogo e grande geógrafo, onde ele coloca um termo muito interessante no livro dele, onde ele coloca assim: o homem teve um grande salto para frente. E esse salto se deu, que é interessante, na chegada do Cro-Magnon. Nenhum especialista até hoje consegue identificar que salto é, por que deu esse salto, o que aconteceu ali. Eu acredito que foi nessa transição mesmo, nessa chegada desse homem que descobre o xamanismo. Eu acho, isso aqui é uma questão ainda que tem que se provar, alguns especialistas estão tentando também investigar isso, a possibilidade da mulher ter descoberto o xamanismo é muito grande. Porque como o homem, como o povo era nômade, eram as mulheres que ficavam no território. E elas, o que elas faziam? Elas colhiam aquelas ervas, aquelas plantações, e elas experimentavam. Logicamente que não foi só isso. Existe um livro chamado A Vida Secreta das Plantas, que é um livro super interessante, foram 30 anos de pesquisa, onde se prova que as plantas têm emoções e sentimentos. E elas têm uma percepção muito mais aguçada que a gente. Então, o que a gente pode imaginar? Como pode uma tribo indígena na floresta amazônica, que é gigante, imagina quantas espécimes de plantas existem lá, né? Pode chegar à conclusão de misturar uma raiz, né, com uma folha e virar um chá e que provoca uma miração. A palavra miração é a mais correta do que alucinação, que é uma palavra antropológica. Como que eles sabiam disso? O que a gente pode entender? Era uma aproximação, aí vem uma tese minha, aproximação afetiva da planta, da floresta, da natureza com o homem. Então, provavelmente, esse xamã lá 30 mil anos, 40 mil anos atrás, teve uma relação afetiva com a natureza. E foi bem sucedida. E aí que entram os ETs. E eles ficaram, talvez até naquele mesmo instante, já que eles têm provavelmente uma vida muito mais longa que a nossa, e uma tecnologia muito mais avançada, eles ficaram admirados com essa afetividade entre planta e homem. Olha que coisa fantástica, cara. Isso é uma coisa revolucionária. Então eu acho assim,
que o xamanismo se aproximar da ufologia, porque você tem que também pensar que existe dois xamanismos. Existe o xamanismo tradicional e o neo-xamanismo, que tem também a sua importância. O neo-xamanismo está mais concentrado na cura, nessa visão mais autoajuda, né, em festas mais ritualísticas mais moderadas, enfim. Só que os dois são importantes. Eu me concentro mais no xamanismo tradicional por esse fato que eu acabei de te falar. O Spinoza tem textos que fala da afetividade humana. E ele cita essa relação, não da forma que eu falei, sobre essa proximidade que o homem teve com a natureza e da transformação que o homem teve com relação a essa aproximação. Até fugir um pouco da pergunta, né? Não, tá com certeza dentro do tema. Você falou das abduções. Sim, qual você acha que era um fenômeno próximo das abduções tão faladas, abduções? Então, o Hancock, todas as pessoas que fazem ou que usam esses psicoativos, ou que passam por um processo de um ritual e que tem essa experiência, eles falam no discurso que é algo muito real. Tanto que não dá para a gente falar que é uma abdução física de fato. O Petit e a Mônica de Medeiros eles defendem uma tese super interessante, onde eles falam que as abduções podem ocorrer com a pessoa em várias reencarnações. Eu acho que pode acontecer isso. Eu não posso descartar essa ideia. E é uma ideia super interessante. Agora, a gente tem que entender por que acontece isso, né? E a gente tem que entender até que ponto a abdução ela não é uma invasão, né? Eu já conversei com vários juristas assim, para entender o que é abdução, né? Mesmo sendo a abdução um fenômeno que pode nos trazer uma aproximação dos ETs, ou pode nos trazer algum benefício, da forma que é feita, é uma forma muito complicada, porque ela pega as pessoas totalmente desprevenidas. Eu fui para Lambari dar uma palestra lá, e eu não vou falar o nome das pessoas, enfim, mas assim, pessoas vieram me abordar tentando uma possibilidade, através do xamanismo, de tentar impedir as abduções, porque eles não queriam mais receber aquelas visitas, Que é incomodavam. traumático. Tem essa questão do traumático e não saber o que está acontecendo, porque não é muito claro, né? Existe um padrão assim de abduções onde as pessoas falam, olha, a Terra está indo mal, pode ter uma guerra atômica. Eu não acredito em guerra atômica, a gente estuda história, não é bem... Se você estuda história, você entende que é impossível ter uma guerra nuclear, mesmo por parte da Coreia, mesmo por parte de qualquer país. Não é para ninguém isso vai ajudar. Não é Né? benéfico para ninguém. Não é benéfico para ninguém. E outra coisa que me incomoda é sempre colocar, de uma forma geral, o homem como o ser mais maligno do universo. E o homem não tem nenhum estudo que prove que o homem ele é agressivo para a natureza. Não existe isso, né? Eu já vivi em meios violentos e logicamente que algumas pessoas são levadas, né? E outras não são levadas para a violência. Então a gente tem que tentar ser muito atento ao que a gente está investigando e tentar resolver isso mesmo. O que é abdução? Né? Eu acho que assim, da ufologia, a área mais interessante e mais assim Delicada. preocupante, né? Porque há um dado super assustador, nos Estados Unidos tem um dado que foi feito ali, é antigo já, mas é mais ou menos isso, são 6% que foram ou estão sendo abduzidos. 6% da população americana são milhões de pessoas. Se não me engano, E acho que quando foi a você MUFON que fez, né? Esse dado. Foi. E quando você vai para o interior, principalmente longe da cidade, quando eu estava em Lambari, os meninos lá, o grupo do Aníbal e do Marco Leal, eles fizeram uma coisa super interessante que eu gostei bastante. Eles começaram a entrevistar o povo. E as pessoas falam, cara, com linguajar que não é ufológico. Eles não falam naves, não falam ETs, eles falam aparelho e seres. Eu vi um aparelho, eu não vi disco voador, eu vi um aparelho. Então, o que isso demonstra numa pesquisa? Pô, peraí, eles estão vendo algo interessante. E são histórias, eu acho que seria também interessante um pesquisador fazer isso, pegar um dia, sabe, assim, um ano, sei lá, e percorrer o Brasilzão e fazer essa pesquisa de campo só de recolher essas histórias. E são histórias muito autênticas.
porque você percebe que não tem a influência da mídia ali, ou do vício, porque a gente se vicia mesmo, né? Nós viciamos nas informações. Exato. E eu acho, só para fechar a sua pergunta, essa aproximação do xamanismo com o estudo das abduções, eu acho que é para tentar também dar um caminho para tentar resolver para aquelas pessoas que querem resolver e tentar entender para as pessoas que querem entender. Porque já que existem as abduções, ela faz parte da nossa vida e a gente tem que saber o que se trata. É o nosso direito. Depois que a gente descobrir, aí já é outro problema. Né? Meus amigos me perguntam, e aí, cara, se a gente descobrir que de fato os ETs existem? Eu falei, então, esse já é um problema resolvido, eles existem. O que a gente vai fazer com a existência deles já é outra coisa, aí vai ter que entrar num patamar muito mais Um complexo. degrau de cada vez, né, velho? Um degrau de cada vez, senão a escada cai. É, Maurício, você sendo professor de História da Arte e História da Cultura, você vê alguma ligação histórica de supostos seres extraterrestres em nosso passado? Alguma evidência dos chamados paleocontatos? Somos visitados por eles há milhares de anos? Olha, eu tenho certeza que existe ETs, né? Eu sou do meio acadêmico, eu me exponho no Facebook, tem pessoas que eu sei que às vezes eu coloco textos, eu tento juntar textos acadêmicos, por exemplo, eu fiz um texto que eu citei o filósofo Futter e fiz uma relação com a ufologia e o xamanismo, poucas pessoas entenderam o que eu fiz, enfim, é um caminho que eu quero seguir para tentar juntar, se aproximar mesmo da ufologia de pesquisa de campo, da ufologia científica e da ufologia espiritualista. Eu acho que todo mundo tem um pouco de cada coisa importante para a gente misturar aí. É, eu acho que eu acho que sim, deve ter existido sim uma aproximação. Eu falo uma aproximação cultural, porque a gente sabe o que aconteceu. Se a gente cita lá Suméria, eu não sei que de fato aconteceu, porque assim, como a gente tem um texto que vem de uma civilização que a gente desconhece, a gente trabalha apenas com interpretação. Agora, logicamente que tem algumas histórias e alguns registros que colocam a gente que aquilo ali pode ter, então, uma informação importante para a gente entender quem são aqueles seres. Agora, afirmar categoricamente que é um extraterrestre fica muito difícil. Eu acredito que houve sim uma aproximação cultural. E o que se deu e como se deu é muito difícil. A gente tem que, então, investigar mesmo, ter esses documentos, enfim. Mas, de uma forma geral, eu acredito que possa ter sim. E está acontecendo, né? Se está acontecendo hoje, no século XXI, por que não lá atrás, né? Você tem um livro que chama Arqueologia Proibida, aqui no Brasil acho que é outro nome, onde você tem pegadas de solo de sapato de 400 milhões de anos. Você tem uma esfera que só poderia ser feito em uma fábrica, né, por causa da temperatura X, há 200 milhões de anos. Então, assim, eu acho que o visita, assim, de alguma cultura alienígena pode ter influenciado de algumas culturas antigas, né? De que forma foi, é muito difícil a gente conseguir até agora, né? A não ser que os departamentos que guardam esses documentos nos revelem. Por exemplo, na Inglaterra tem muita coisa sobre o Sumério que a gente não sabe. Tem a rainha, né? A rainha sumeriana que está lá que eles não liberam para a gente fazer um DNA como queria o Zacarias Chitzen, né? Ele queria que fizesse um DNA para tentar ver se ela é um ser humano ou não. Agora, existem alguns elementos arqueológicos que colocam a gente em atenção, que parece sim ser representação de seres de outro planeta, de outros planetas, como aqueles crânios que foram encontrados no Peru. Aquilo é uma coisa excepcional, né? Não existe em outro lugar no mundo, apesar que foram descobertos crânios parecidos com aqueles na França na década de 20, e ninguém fala nada. Igualzinho o que está lá no Peru. E aquilo não é crânio alongado, porque ele se alonga do queixo à nuca. Então ele se alonga nessa estrutura, né? O alongamento do crânio se dá aqui, ó. Aquilo não é alongamento, aquilo é um crânio que é daquele jeito. Então, para finalizar a pergunta, eu acho que pode ter existido sim. Como se deu,
a gente tem que arregaçar as mangas e pesquisar bastante. Como já havia citado anteriormente, você é professor de História da Arte. Como você define Uhum. as artes rupestres em cavernas e paredões, principalmente na Europa e também em algumas regiões do continente africano, que parecem representar seres extraterrestres? Você acredita que as artes rupestres seriam as primeiras evidências históricas da visita desses seres à Terra? Ou você acha que há algumas outras evidências que podem comprovar e provar esse contato anteriormente? Olha, lembra que eu falei que existe um padrão de pintura. Quando foge desse padrão, lá em Tassili, na Argélia, lá não tem cavernas, são paredes gigantes de sei lá quantos metros de altura, onde existem talvez a maior quantidade de pintura rupestre do mundo, são 15 mil pinturas. E só foram investigados de 60% a 70% desse território, então falta 40%. E entre todas essas pinturas, tem uma que foge do padrão mundial, que é chamada os cabeças redondas. Esses cabeças redondas, eles foram descobertos, essas pinturas foram descobertas nos anos de 33, por um arqueólogo chamado Ambrot, e financiado por uma universidade. Só que veio a guerra, ele fugiu de lá. E ele volta só em 57. Mas já em 33, ele chama aquelas pinturas que lembram os greys de cabeças redondas, porque ele lembrou de ficção científica, ou de uma novela de revista de ficção científica, onde tinha desenhado seres extraterrestres de cabeças redondas, que podem ser os greys. Então, assim, se eles nos visitaram lá atrás, logicamente que a pintura paraital, ou a pintura de caverna, ou a pintura petrogrifa, serão os primeiros registros das visitas deles. Porque é ali que a gente começou, então, a primeira linguagem nossa, né? Que é a linguagem do desenho. Né? Então, assim, se eles visitaram, que eu acredito que sim, né? A gente tem que ver como se deu isso, e principalmente por esses desenhos que fogem desses padrões, pô, nos primeiros registros, sim, de uma possível visita desses seres de outros lugares que não seja da Terra. Há pessoas que acreditam que somos criações desses seres extraterrestres. Como você analisa essa suposição? Há algum indício ou evidência forte que sustente essa teoria? Não há indício que nos prove que nós somos um produto de seres extraterrestres. Mas isso também é difícil de responder, não é? Porque nós não sabemos quem somos. A ciência não sabe ainda quem é um homem. Como que eu posso afirmar que eu sou produto de um extraterrestre se a própria biologia ainda não sabe quem somos nós? Não sabemos quem somos, né? Agora, essa possibilidade pode existir? Pode existir. Pode existir. Eu não posso afirmar que nós somos, mas pode existir, ela pode. Como a gente não sabe a gente quem somos, então a gente tem que entender várias questões aí. Agora, o nosso DNA, eu acho que é uma chave importantíssima, muito mais que o céu, para a gente tentar entender essa pergunta que você fez. Porque o nosso DNA, que ele é, o que é um DNA? O DNA é uma tecnologia tão avançada, né? Existe um antropólogo chamado onde ele identificou que o Qual o nosso nome do DNA é antropólogo? uma linguagem. Ele chama Narbi. Ele é canadense, né? Henri Narbi. Ele é do Canadá, fez história, depois fez antropologia nos Estados Unidos, fez biologia por causa do xamanismo. A história dele é rápida. Ele foi para a floresta amazônica, ele ficou um ano pesquisando biobotânica. Não era nada de xamanismo, cara. Só que um dia um xamã o convidou para fazer um ritual. Quando ele fez esse ritual, ele acessou o DNA dele. E o que ele desconfiou? Que no nosso DNA contém mensagens deixadas por alguém ou por um monte de pessoas, enfim, algum ser. O que ele fez para tentar entender essa descoberta dele? Ele sai então ele termina a pesquisa dele com as plantas e vai então para Inglaterra ou para a França e faz então um curso de biologia e volta no local. Aí ele escreve um livro chamado A Serpente Cósmica. Em tudo que é cultura, a serpente está presente. E o DNA é isso aqui, ó. O nosso DNA ele é uma serpente, duas serpentes serpenteando, né? O que esse Narvi nos colocou então que o nosso DNA pode ter sido
pode ter sofrido uma interferência de algo externo. Então, algum ser que não seja terreno nos colocou algumas informações que a gente não conseguiu identificar ainda. Não é só ele. Existe um físico, que eu também acho que é do Canadá, onde ele coloca uma ideia de que nós temos um cartão que foi colocado no nosso DNA, e esse cartão tem que ser, tem que ser codificado. Existem dois físicos do Cazaquistão que também identificaram a possibilidade de ter um código secreto do nosso DNA deixado por alguém. Não são ufólogos, são pessoas de outras áreas. Então, assim, eu acho que as coisas estão se encaixando. Eu até brinco, eu acho que assim, a resposta para a gente entender o que são as naves, o que são os ETs, pode estar dentro do DNA. A ala espiritualista fala umas coisas que são interessantes, que a gente não pode descartar, né? De que algumas pessoas falam assim, o nosso DNA ele tem que ser ligado. E alguns xamãs falam isso. Eles conseguem ligar o DNA para entrar em contato com X espíritos, X entidade. Então eu acho o seguinte, como a ciência já está admitindo que o nosso DNA contém um enigma, e nesse enigma talvez é a chave para nossas respostas. Então eu penso assim, eu até fugi da sua, eu até esqueci da sua pergunta, porque eu vou indo. Deixa eu tomar aqui. Da criação. Então eu acho assim, não dá para a gente provar ainda como surgiu o homem, né? Se ele foi criado ou não, ou se ele veio de fora ou não. Mas o nosso DNA é uma ponte para tentar entender se nós somos uma criação de extraterrestre ou somos uma criação divina, ou a gente apareceu na Terra sim por causa de um acidente de um meteoro, né? Então, de repente, a própria ciência, a gente não tem acesso a todo o conhecimento que a ciência tem e já tem essa resposta. De repente eles têm. Pode ser tão surpreendente que eles não podem revelar ainda. Mas assim, esses pesquisadores mais autônomos, eles estão indo na resposta, entende? Então assim, de repente, com essa revelação das mensagens, a gente pode chegar a uma resposta definitiva que nós somos produto de uma inteligência extraterrestre ou não. Um tema muito polêmico e também discutido no meio ufológico são as chamadas abduções. O que são abduções, o que representam, qual o motivo desse fenômeno estar ocorrendo? Então, as abduções, eu até listei aqui uma coisa interessante. Ó. Por exemplo, existe um pesquisador, é um químico, e ele é considerado um dos maiores químicos do mundo. Ele é italiano, chama Conrado Malanga. São poucos ufólogos que falam dele, mas o Mário Rangel cita ele na pesquisa que ele faz sobre hipnose. E é interessante a pesquisa do Rangel, ele é muito danado, ele foi e contatou quase todos os hipnólogos no mundo. Então ele tem assim no contato dele uns quase 300 hipnólogos. Isso é interessante. Hipnólogos que tratam de abduções. Tá? Olha só, são bastantes se você for ver. E ele pesquisou esse cara chamado Conrad Malanga. Se você quiser, os livros dele são disponíveis de graça na internet. Te passo o link depois. Tem espanhol, tem inglês, italiano e espanhol, tá? Não tem em português. Ele acha, e é mais polêmico ainda a ideia dele, ele acha que as abduções é possessão. Só que se você vai para o xamanismo, existe um termo usado no xamanismo, tanto atual, né, o xamanismo, como o xamanismo tradicional, que é o roubo da alma, né? Então, se uma pessoa adoece, ela tem uma esquizofrenia, ela tem um Parkinson, enfim, ela tem essas doenças neurológicas, os xamãs entendiam que a alma dela foi roubada. Então, teria que resgatar essa alma, trazer essa alma de volta para que ele voltasse ao normal. E eu achei interessante que o Conrad Malanga, ele usa o termo roubo da alma, mas ele é muito polêmico, porque ele acha também que as abduções têm uma participação, categórico, uma participação dos governos militares do mundo inteiro, nas abduções. Será que isso pode ser? Pode. Até a gente não sabe ainda o que está acontecendo, de repente, talvez a tese dele tenha em algum momento alguma razão. O Buddy Hopkins, ele já entende que as abduções, ela parte de um procedimento científico, onde se recolhe material genético e emocional. Aí entra a minha tese, depois dessa questão do emocional. O John Mack, eu gostei muito, eu estou lendo um livro dele, eu gostei demais, assim, até escrevi lá
elogiando essa publicação pela revista UFO, eu acho que ela devia ser até propagada e tal. Ele desperta a atenção para o seguinte: quando há abdução, quando a pessoa passa pelo processo da experiência de abdução, mesmo sendo traumatizante, acessa nela habilidades que ela não tinha. Olha que interessante. A primeira abduzida que eu conheci foi há muitos anos atrás na casa dos senhores Mares. E era impressionante, eu não lembro quem era essa mulher. Ela, da noite para o dia, era exímia atiradora de arco e flecha. E ela sabia falar grego depois da abdução. Olha que coisa interessante. Mostrou pra gente lá o chip que ela tinha e tal. Então, assim, o John Mack traz um estudo que eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque ele acha que é uma aproximação, talvez, para tentar, de fato, uma aproximação cultural mesmo. Essa é a ideia dele. E ele acha que tem a ver com esse caminho espiritual da humanidade. Essa é a tese dele. O Petit e a Mônica de Medeiros, eles trazem uma nova visão, que eu acho também interessante, até citei, de que as abduções, ela está atrelada na família por décadas, anos ou até vidas passadas. Se você investiga o xamanismo, pode ser que isso tenha acontecido também, só que a gente tem que entender por quê. Né? Cada um deles tem uma teoria. O que a gente tem que fazer? Entender a teoria, ou a ideia, ou as informações dessas pessoas que pesquisam, e a gente tentar chegar numa resposta. O Roger Deir, que morreu recentemente, também um médico, ele acreditava também que era uma relação espiritual. E por incrível que pareça, o grande cineasta, o John, oh, meu Deus, como que ele chama? O John, esqueci. Ele fazia muito filme trash, eu esqueci o nome dele, eu vou lembrar. Ele também pesquisou abduções. Poucas pessoas sabem. Eu acho que tem até uma entrevista dele na revista UFO, se eu não me engano. Então você vê que tem assim pesquisas super interessantes, e é interessante assim, porque cada um traz uma coisa, e eu acho que a gente tem que tentar trabalhar esse jogo, que é um jogo, né? Então o Mulligan fala da alma, o Hopkins fala do emocional, o John Mack fala da percepção sendo ampliada, o Petit Mônica fala das vidas passadas, tem o Strindberg, né? Ele acredita nas abduções como um lado muito negativo. E tem o John, como chama o da vida? David Jacobs. O Jacobs, que eu acho que ele tem uma pesquisa super séria. E ele escreve um livro chamado A Vida Secreta. A Ameaça. Também A Vida Secreta e é a o Vida primeiro. Secreta. Isso. Esse aqui, ó. A Ameaça. Isso, esse foi o primeiro dele, né? A Ameaça, ele coloca, não com uma positividade, esses ETs. Então ele tem que pensar em tudo isso, né? Alguma verdade tem em cada uma coisa dessas pesquisas. Então eu acredito que a abdução é um problema, sim, nosso agora. Não é só um problema dos ETs, é nosso também. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Você acha que é uma ameaça? Então, eu não sei, eu acho assim, a forma de como é feito, eu acho que é problemática. Porque se você vai para o território jurídico, você entende até como estupro. Se você vai de novo para a questão jurídica, é uma invasão de território, invasão de propriedade, né? Então, assim, aí vem a pessoa, talvez alguém, mas isso aí foi autorizado por uma confederação intergaláctica. Só que você tem que entender que nós somos uma civilização, que nós temos uma sociedade constituída, certo? E você está quebrando as nossas regras, não é? E a gente tem que parar com o discurso que o homem é um cara animal troglodita. Não é, não existe isso. Eu estou lendo um livro onde um grande intelectual, ele é psicólogo e cientista, onde ele está provando que o homem, desde a época lá de trás, há 40 mil anos para cá, a violência vem diminuindo. E se você pega a televisão, as violências que são mostradas na televisão são sempre as mesmas violências, ou seja, são violências que são constantes, né? E que elas, lógico que o livro dele não vai chegar a conclusão que um dia vai sumir a violência. Eu acho que não, porque você vai para a natureza também tem violência. Você explode um vulcão e esse vulcão aí arrasa com um monte de animais, se existe só animais na região, um monte de plantas, só é violência, se você for ver, é uma violência. Então, assim,
eu não sei o que é, o que está acontecendo, o que são as abduções. É ao mesmo tempo fascinante e ao mesmo tempo preocupante. Porque vai que lá na frente é algo tão, é igual um jogo mesmo, é igual o final de um filme fantástico. Vai que o final não seja o que a gente está imaginando, entende? Então a gente tem que fazer o seguinte: abraçar as ideias de todos esses amigos, tentar entender junto com eles. A minha tese é o seguinte: eu penso que os ETs que estão abduzindo, e parece que são várias espécies, mas em especial os greys, com aqueles, né, que são os maiores, eu percebo que eles são fascinados pela nossa criatividade. Eu sou professor de processo de criação. Se você faz um estudo desde lá de trás até agora, o homem é um ser criativo. Ele tem um estado de criatividade elevado, até mais elevado que os ETs. Você pega alguns depoimentos de abduzidos que falam isso. E outra coisa que eu concordo com o Hopkins, a nossa afetividade. Nós somos seres afetivos, sim. Nós somos mais afetivos do que agressivos. Nós somos. Não é? Nós queremos resolver o problema do nosso planeta. Quem estraga o planeta não é o cidadão que pega o ônibus, que fica lá 2 horas no ônibus e ganha aquela merrequinha, volta para casa triste e não consegue fazer a sua faculdade. O cidadão que tem uma empresa, que ganha milhões de dinheiro e quer ganhar mais, são eles que estão destruindo o planeta. Eu trabalhei como educador, eu trabalhei com pessoas, desde de pessoas que moravam na rua, que consumiam drogas químicas, a pessoas que moravam assim em mansões, cara. Então eu percebi o seguinte: essa pessoa tinha um problema muito parecido com essas pessoas das mansões. Só que quem manda, ou quem desmanda, ou quem estraga tudo mesmo, e que tem destruído nosso planeta, são as grandes corporações. Não é o cidadão que pega o ônibus no cotidiano que vai invadir a floresta amazônica e destruir aquelas árvores. Não são. Então o que eu estou pensando assim? A gente não sabe direito o que está acontecendo na engrenagem de tudo isso. Quais são os ETs que estão nos ajudando e quais os ETs que estão a favor desses, talvez até mesmo dos nossos governantes. A gente não sabe. É uma incógnita. Por isso que a gente tem que investigar. Exatamente. A entrevista foi muito boa. Um assunto fascinante mesmo. Acho que é assunto também para novas discussões, uma nova entrevista depois mais para frente. O Maurício faz também palestras, principalmente em São Paulo. Quem for da região, fica ligado. Aliás, deixa seu e-mail também para alguém que quiser conversar com você, entrar em contato. Tá. Eu só queria falar uma coisa, porque tem tudo a ver com tudo que a gente falou. Por que que um ET apareceu para o Maurício Eloy? Entende o que eu quero dizer? Sim. Por que que o Maurício Eloy viu uma nave junto com os amigos em 1990, não é? Por que que foi feita uma comunicação? E essa comunicação que ficou de retornar ainda não retornou, que acho que vai. Por quê? Então, por que que eu estou na ufologia? Entende? Então, o que que eu estou falando com isso? Que tem pessoas ou tem seres que de certa forma nos querem bem, não é? E que é a mesma coisa que acontece aqui. Tem pessoas que querem bem aqui a gente e pessoas que não querem a gente bem, por vários motivos. Mas eu percebo o seguinte: o ET que eu vi é um ET, eu nem falei a descrição dele, é um ET leitoso. Ele não era um grey, mas ele tinha uma aparência, tinha uma fisionomia muito próxima ao grey. A cabeça dele não era tão grande, mas os olhos eram muito parecidos, idênticos, na realidade, pretos, uma boquinha fininha e 2 furinhos, como o nariz 2 furinhos, e não tinha orelha. E ele tinha um bracinho fininho, e ele era um leitoso, só que ele tinha uma luz que saía do corpo dele que não iluminava o meu quarto. Ele só iluminava o corpinho do meu primo que estava ali. Então, eu sei que aquele ser, ele tem alguma intenção, vamos falar assim, pacífica, vamos falar, ou uma boa intenção. E mesmo aquele que me contatou na nave. Então, assim, o que a gente tem que tentar entender é que tem muita desinformação. Por isso que tem que ter esses fóruns, por isso que a gente tem que, como eu citei todas essas pessoas aqui que estão com esses trabalhos super importantes, a Mônica Medeiros, Petit, infelizmente o Hopkins morreu, o John Mack morreu, mas tem outros
cara, outras pessoas pesquisando isso. Eu acho que a paleoufologia que vocês falam, eu acho que é super importante, que de repente alguém pode achar, Palenque, se a gente for dar uma prova talvez, Palenque é uma pessoa pilotando um objeto mecânico, certo? Ali é um objeto mecânico, né? Eu já dei uma palestra sobre as pirâmides. Eu acho que as pirâmides foram feitas pelos egípcios, mas ela tem uma tecnologia tão avançada que não dá para a gente falar agora. Só na pirâmide maior são 2.500.000 pedras. São 3 grandes pirâmides, não são só uma. A maior pedra está dentro da Câmara da Rainha, que pesa 70 toneladas. Entende? Então, assim, é como se a gente estivesse num jogo e que a gente tivesse que ter paciência e tentar, através de várias informações, solucionar esse quebra-cabeça. E diz respeito a nós. Agora, tudo diz respeito a nós, porque não é só dos ETs. Né? É isso aí. Quem quiser entrar em contato com o Maurício, Meu e-mail é chamadeumavela@gmail.com. pronto. Também pode procurar o Maurício no Facebook. Quem quiser falar comigo, é só falar pelo e-mail rafael@revistaalfa, alfa com ph.com.br. Ou se não, entre em contato com o e-mail da revista, que é contato@revistaalfa.com.br. Pode procurar também eu pelo Facebook, Rafael Silva Pereira. Tem a página também da Revista Alfa, tem lá a Revista Alfa Ufologia. Curtam lá também, eu divulgo a edição. Em breve vai ter o site da revista, que vai ser www.revistaalfa.com.br. Em breve vai ser um dos maiores portais da ufologia brasileira, pelo menos assim espero, e assim irei me dedicar, né? Com certeza. E quem gostou do vídeo, se inscreva-se no canal, compartilhe, vamos divulgar o trabalho do Maurício, divulgar o trabalho da Revista Alfa, que esse é o nosso trabalho, a divulgação da ufologia e dos seus pesquisadores, né? Tentar entender o fenômeno UFO, por que ocorre, o que é, e isso sendo explicado de diversas maneiras, né? Pelas diversas áreas da ufologia, que é um tema e é pesquisado de diversas formas, né? Com certeza, né? Muito obrigado, Maurício. Se quiser deixar uma mensagem, deixa uma mensagem pro leitor da revista. Tá bom. A mensagem. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Eu, como professor, educador, eu fico feliz com um rapaz jovem, batalhando aí. É isso mesmo, arregaça as mangas que vai dar tudo certo. Eu acho o seguinte, como hoje o fenômeno UFO, ele não tem como ser mais desligado da nossa vida. Ele é um fato. Por mais que algumas pessoas da própria academia ou da ciência, ou mesmo, sei lá, vem com uma arrogância de querer tentar nos desqualificar, isso é perder tempo desqualificar um ou outro, né? Então eu penso o seguinte, vão nos congressos, sabe? Questionem esses ufólogos, perguntem para eles, escutem as pessoas, escutem os pesquisadores, né? Procurem trocar ideias. Vamos pensar que assim, cada pessoa, cada pesquisador traz uma informação importante, mas vamos ser responsáveis por aquilo que a gente publica, por aquilo que a gente fala, porque isso diz respeito à nossa vida. Né? Hoje, a ufologia não tem como se desligar mais. Né? Existe, assim, eu não vou citar, existe universidades, que eu já sei, aqui no Brasil, que tem núcleos de psicólogos tratando de abduzidos. Se eles estão fazendo isso, porque eles sabem o que está acontecendo. Né? Porque, por mais que seja uma coisa que pode ser benéfica, como você falou, causa um trauma. Porque causa um trauma porque você não sabe o que está acontecendo, porque você não tem uma proteção. Então, a minha mensagem é o seguinte: pesquisem, leem, cuidado com a internet tem muita coisa que não tem nada a ver, né? Mesmo sobre xamanismo, existe muita coisa que não é xamanismo, né? Então, assim, estudem, questionem, pesquisem, com responsabilidade. Um abraço, obrigado. Exato, e para aqueles que tiverem dúvidas sobre xamanismo, qualquer outra coisa, entre em contato com o Maurício ou comigo, porque eu repasso para ele, beleza? Essa aí foi mais uma edição da Revista Alfa. Muito obrigado a todos e até a próxima. Pronto, deixa eu gravar aqui. Dá o stop.